Sejamos honestos, deixando de lado a carreira de bebê chorão e carpinteiro, Mario é um encanador que resolve enfrentar um exército de tartarugas usuárias de magia negra. E sim, estamos falando de chave de tubo versus magia negra. E tudo para salvar o reino do cogumelo e sua respectiva princesa. Aí eu te pergunto, por que exatamente essa ideia daria certo? Honestamente eu não tenho ideia, mas hoje sabemos que Nossa Senhora como deu certo. A franquia é simplesmente a mais bem sucedida da história. E ouso dizer que hoje, mesmo que a Nintendo tentasse matar a franquia, ela não conseguiria, justamente por tudo que o Bigode e sua trupe conquistou ao longo dos anos. O problema é que isso que eu tô falando é tudo clichê, blá 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 mesmo. Todo mundo sabe disso. O que talvez nem todos saibam é que existem jogos do Bigode que podem até não manchar, mas com certeza envergonham a história da franquia. I like your choice. Jogos educativos são interessantes. Na minha época de colégio, por exemplo, a aula de informática era basicamente formada por Coelho Sabido, que é um puta joguinho legal em um ambiente de escola infantil. E eu vou repetir, ambiente de escola infantil. Nenhuma criança em sã consciência jogaria Coelho Sabido ou algo parecido em seu próprio PC. Porém, e se ao invés do coelho fosse o Mario o personagem principal? Funcionaria? A história diz que não. Em 93, a Nintendo cedeu os direitos da franquia para que outra desenvolvedora pudesse usar o Bigode em um dos seus jogos. E a Software 2 Works acabou desenvolvendo Mario's Time Machine, que mesmo que você diga que nunca ouviu falar do game, acredite, ele foi lançado para o DOS, para o Nintendinho e para o Super Nintendo também, porém em duas versões diferentes. A versão do Super, que é a que eu joguei, e dei ênfase às aspas na palavra joguei, porque quanto mais eu tentava entender esse jogo, pior a coisa ficava. Basicamente, a introdução do game diz que o Bowser usou a máquina do tempo, que foi desenvolvida por ele. Afinal de contas, uma tartaruga sem sombra de dúvidas é o ser ideal para construir uma máquina do tempo, né? E com ela ele acabou roubando os mais valiosos artefatos da história do mundo. E a sua missão já fica bem clara aqui, né? Devolver os artefatos para suas determinadas épocas, tudo para não mudar a história do mundo. Pô, até aí a ideia é boa, então bora matar alguns Goombas e devolver as paradas lá, né? Como assim, Bé? O jogo não é assim, não? Não! Pois é, deveria ser, mas não é. Depois de você apertar o Start, você vai ser levado automaticamente para o castelo do Bowser, onde os itens já estão. Tudo isso sem esforço nenhum. No total são 15 itens, divididos em 3 andares. Então no primeiro andar você tem a maçã de Newton, o escudo da Joana d'Arc, o caderno de anotações de Leonardo da Vinci, a partitura da Nona Sinfonia de Beethoven e a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Vamos supor que você escolheu a maçã. Aí, para você conseguir devolver para o dono correto, tem que completar um texto com conhecimentos históricos sobre o dono. E mano, são 15 opções diferentes para cada resposta. Ou seja, nesse exemplo aí você tinha que saber que Newton nasceu no dia do Natal de 1642, que ele frequentou a Universidade de Cambridge, mas seus estudos foram interrompidos por causa da peste negra. Teria que saber também que ele formulou a teoria da gravidade e as 3 leis da mecânica, que por sinal revolucionou a astronomia. Além disso, ele descobriu o espectro da luz branca, coisa que eu não faço a mínima ideia do que seja, e inventou também o primeiro telescópio refletor. Aí vem o detalhe, você tinha que saber tudo isso com seus 6, 7, 8 anos de idade. Amigo, esse é o jogo mais broxante da galáxia, e isso porque o de Newton é o mais fácil. Eu me pergunto se esse jogo foi feito mesmo para criança ou para quem quer passar na FUVEST, na boa mesmo. Mas então depois de passar no vestibular, você tinha que viajar até a data referente ao artefato. E aí vinha a coisa mais nonsense do game. Sim, um surf maroto para coletar os cogumelos. Sério, só eu acho que quem coletou muito cogumelo foi o próprio criador do game? Não é possível, cara. Mas depois disso você chegava no local exato e finalmente devolvia o item pro dono. Agora pense que esse processo foi só para um item. São 15 no total. Na moral, quem conseguiu jogar esse negócio inteiro merece um Nobel da Paciência. Um pouquinho antes aí eu disse que a Nintendo licenciou a franquia para que fizessem o game anterior. Mas a realidade mesmo é que nos anos 80 e 90, a Nintendo fazia muito isso de ceder os seus jogos para as outras empresas. Claro que eu devo dizer que 90% das vezes isso deu, muito errado. E esse é mais um caso.
Super Mario Bros foi lançado em 85 pro Famicom, só que o povo que não tinha o console da Nintendo, mas sim aqueles PCs bem limitados da década de 80, também queriam jogar esse sucesso absoluto que foi o Super Bigode Bros, né? E nessa, a Nintendo cedeu os direitos para uma empresa chamada Hudson Soft portar o game para os PCs. E aqui vale comentar que essa empresa já havia feito outros 2 games do Bigode, mas o que importa aqui é esse port que não deu certo. E então foi lançado em 86 Super Mario Bros. Special para os PCs da época. Acreditem, se assistindo assim você já nota que é ruim, jogar isso daí é um verdadeiro pesadelo, mas a primeira coisa que me chamou a atenção mesmo foi a desgraça do side-scrolling, que como o nome diz, é a rolagem ou deslocamento lateral. O problema é que aqui isso simplesmente não existe. O jogo funcionava basicamente como Pitfall, ao chegar no extremo de um cenário, o jogo simplesmente parava até que o próximo cenário fixo aparecesse por completo. E eu te digo, isso é muito bizarro, justamente porque o game não foi feito com esse propósito. Só para vocês terem uma noção da tragédia, a tela fixa às vezes terminava no meio de um buraco, o que fatalmente tomaria de você algumas vidas. E segredinho aqui cá entre nós, eu tomei uns 4 game overs para passar da primeira fase. Na boa, é uma tortura jogar isso. O Mario sem a bomba é extremamente rápido, mas ele é tão rápido que você praticamente não consegue controlar o personagem por completo. Agora, depois que você está cogumelado, a lentidão é absurda, mas tão absurda que quando você passa de uma plataforma para outra, é bom dar uma rezada nesse meio tempo para que ele consiga chegar do outro lado. E é sério isso. Fora isso, tem as cores também, que fazem com que você queira enfiar o dedo nos olhos. Graficamente são vários bugs bem toscos. Eu sei que foram adicionados alguns elementos, itens e tal, mas eu só tive paciência para jogar até a terceira fase do primeiro mundo. Então vai ficar para a próxima mesmo, mas de qualquer forma, se você quiser testar, o emulador com a ROM está na descrição. O grande problema de você fazer um acordo é que não importa o quão ruim ele pareça, você tem que cumprir a sua parte, e foi assim que Hotel Mario se originou. O acordo era o seguinte: a Philips seria responsável por criar um aparelho de CD, que seria conectado ao Super Nintendo. E enquanto o contrato estivesse em vigor, a Philips teria direitos sobre algumas franquias da Nintendo. Só que todos sabemos que esse aparelho morreu antes de nascer, né? Justamente porque a Nintendo deu uma bela arregada nessa época aí. Porém, o contrato ainda estava valendo e nesse período a Philips resolveu desenvolver alguns jogos usando Bigode e Zelda. E um desses do Bigode foi Hotel Mario, que consiste exclusivamente em falir hotéis para salvar a princesa. Sim, eu não tô exagerando. Sabe-se lá por que o Bowser resolveu abrir uma rede de hotéis e, claro, sequestrar a princesa depois disso, né? Aí a sua função é ir de hotel em hotel e fechar todas as portas para que o estabelecimento abra falência. E eu sei, isso não faz o menor sentido, mas, sério, nem precisa. Só de saber que o Bowser tá no ramo de hotelaria eu perdoo qualquer coisa mesmo. O jogo é um verdadeiro tédio interminável. Os primeiros 6 hotéis têm 10 estágios cada. E o sétimo, também conhecido como o último, possui 15 estágios. Ou seja, completar o game pode ser usado como método de tortura também. Aliás, tortura mesmo é ter que ouvir essa dublagem escrota do Mario e do Luigi. Se liga. Maybe there's a switch in one of the rooms. Remind me to check. Sem contar que no Paint, de olho fechado, eu consigo fazer um Mario mais bonito que esse. Não fica mais bonito, mas a Philips podia ter feito algo melhor, né? Eu tenho minhas dúvidas que pelo nível do jogo eu acho que isso foi vingança pela arregada da Nintendo, viu? Eu não consigo ver outra alternativa não. Mas é isso aí, pessoal. Deixa aquele like bonito se tiver gostado, beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima.